Espero que vocês escutem bem. Qualquer coisa vocês falam. Obrigada por terem vindo. Boa noite. Eu estou super feliz de estar aqui hoje. A gente inaugurou essa exposição chamada Construção no Vento no dia 16 de agosto, né? Ela se encerra na próxima semana. É uma coletiva com 43 artistas, uma parceria entre a Flexa, uma galeria baseada no Rio de Janeiro, e a Claraboia. Então, queria aproveitar para agradecer a Renata, que dirige a Claraboia, né? Inventou a Claraboia, que está aqui conosco hoje pela parceria. Acho que a gente ficou muito feliz com esse projeto, né? E é uma alegria rever a exposição. É uma coletiva com curadoria minha, curadoria assistente. Quem foi curadora assistente desse projeto foi a Daniela Velar. A expografia com essas paredes suspensas inspiradas na Lina Bobardi foi pensada pela Daniela Thomas. É uma exposição que tem a cara um pouco do programa que a gente tem feito na Flexa, que mistura moderno e contemporâneo ao redor de um determinado assunto, de uma determinada questão. No caso aqui, Construção no Vento tem como ponto de partida um ensaio de mesmo nome do Nuno Ramos sobre a Mira Schendel, chamado Construção no Vento. Essa ideia bonita, né, de uma construção no vento, uma ideia um tanto quanto paradoxal, né? Se a gente pensa em construção, vem à nossa mente algo sólido, perene, né, que se sustenta ao longo do tempo. O vento não, né? O vento é efêmero, o vento é volátil, o vento você sente, mas não captura, não guarda. E essa ideia de uma construção no vento é a maneira muito bonita pela qual o Nuno enxerga a obra da Mira, né? A Mira gostava de lembrar o modo que o Richard Long conseguia mudar uma paisagem inteira com uma simples fileira de pedras. E o Nuno diz que a Mira faria o mesmo com o vento. Então, essa capacidade da Mira, né, de movimentar, né, de uma maneira muito intensa uma determinada região de um papel, né, com um único ponto, né, com essas insinuações de uma caligrafia, de uma linguagem, que é uma linguagem ainda pré-verbal, tudo isso está no DNA, na origem da ideia dessa exposição. A gente, então, dividiu, que é um jeito também de proceder nessas coletivas que a gente tem feito na Flexa, a exposição em 3 núcleos, mas no caso de Construção no Vento, esses 3 núcleos se interpenetram. São eles gestos mínimos, ativar o vazio e paisagens rarefeitas. Esses núcleos aqui se tocam e se misturam. Se a Mira Schendel é uma artista fundamental para pensar a Construção no Vento, a partir mesmo do seu título, o Leonilson apareceu como um artista igualmente importante ao longo da pesquisa, principalmente esses trabalhos do fim da trajetória do Leonilson, marcados por presenças grandes dos brancos, dos vazios, e em meio a esses espaços em branco, em meio aos vazios, algumas inscrições, né? Inscrições, na maior parte das vezes, onde a gente assiste, a gente testemunha uma dimensão do desejo, a dimensão do erotismo, ou mesmo a dimensão da dor, a dimensão de um eu lírico romântico. Isso é quase também, se Construção no Vento guarda uma espécie de contradição, essas inscrições do Leonilson também, né? Se a gente pensa que o monocromo branco na história da arte está ligado a uma ideia de asepsia, né, que dá as costas para o mundo da vida, ao fazer o encontro entre essas dimensões do desejo, do erotismo, do eu lírico romântico com a asepsia, né, que a gente presume encontrar no monocromo branco, o Leonilson também estava colocando isso em choque e me interessou trazer o Leonilson. Então, vocês não podem imaginar a alegria que é ter a presença de determinadas obras, todas as obras, mas determinadas são especialmente como esse Leonilson de tecido que está no final, uma obra que desde a minha adolescência me é cara, e aí poder um dia mostrar. A Iole de Freitas fez especialmente para a gente essa espécie de pulmão, né, Júlia? Muito bonito. A Juliana dos Santos, que está aqui na plateia, artista, tem um trabalho lindo da Juliana ali. Enfim, então são presenças realmente, essa ideia do desejo que se apresentou através do Leonilson comparece para mim na exposição com a Adriana Varejão, com as fissuras nas incisões à La Fontana, também um monocromo branco, da onde se irrompe essa carnalidade, esse teatro do corpo, do interior de um corpo da Adriana, provocando também uma espécie de choque de opostos. Nos desenhos Anjos Maquiados do Tunga, que são belíssimos, inspirados no Anjo da História do Paul Klee, que o Benjamin tão bem trata nas teses sobre o conceito de história.
e, obviamente, na incisão no vermelho do Fontana, que abre a exposição. Poderia falar longamente, mas vocês não estão aqui para me escutar. Então, eu queria apresentar os nossos convidados de hoje para falar um pouco sobre a exposição, sobre diferentes perspectivas. A Júlia de Souza, que é poeta, escritora, autora de Durações da Casa, de John e outros livros, uma amiga e com quem eu já colaborei em projetos e que escreveu um texto especialmente para essa exposição chamado As Impurezas do Branco, um belíssimo texto que todos vocês têm acesso através desse livreto. Então, estou muito contente com a presença da Júlia aqui hoje. Rebeca Carapiá, artista, que conta com uma obra lindíssima, uma escultura. Rebeca é artista, está com uma obra belíssima na Bienal de São Paulo. Nos conhecemos, né, Rebeca, na amizade. Fizemos um projeto juntas, para Raios para Energias Confusas, uma coletiva que tem o nome de um trabalho de Rebeca, que eu e Marília Loureiro pegamos emprestado para dar nome a uma coletiva que a gente fez em 2023. Então, estou muito feliz com a presença de Rebeca aqui, porque a obra de Rebeca eu acho que lida com a dimensão da linguagem, a dimensão do vazio, a dimensão de uma caligrafia que aponta para algo, né, diferente da linguagem tal como a gente conhece, a ideia dessa outra possibilidade de lidar com a linguagem, com o silêncio, né, com aquilo que sibila, mas não se diz por completo, com aquilo que se mostra, mas tanto se mostra quanto se vela, é muito importante para a construção no vento. Então, felicidade imensa contar com a Rebeca aqui hoje para estar nessa conversa. E Laimer Garcia dos Santos, professor aposentado da Unicamp, escritor, ensaísta, curador, às vezes também, que tem um diálogo muito intenso com a produção de arte contemporânea, um olhar muito sensível. E pensei na presença do Laimer, porque um pano de fundo em relação ao qual essa exposição se coloca, que é um pano de fundo que exposições que eu costumo fazer têm como uma espécie de ponto de diálogo, é uma espécie de experiência do mundo contemporâneo marcada por uma experiência do tempo a um só tempo acelerada e fragmentada, uma experiência da atenção igualmente fragmentada, uma espécie de tonalidade afetiva ansiosa que nos governa a todo momento, um regime de hiperestimulação sensorial que faz com que a gente veja muito, mas não veja nada muito bem. Então, para lidar com uma espécie de grupo de sintomas do mundo contemporâneo, que tanto me causam uma série de mal-estar e outras coisas, é que eu dou como resposta uma exposição como essa. Mas eu acho que o Laimer pensa esse tipo de coisa por uma chave que me interessa muito, e foi nesse sentido que eu o convidei. E ele tinha visitado a exposição e gostado. Eu falei que era um bom momento, então, para a gente poder escutá-lo nesse contexto. É isso, a gente vai começar escutando a Júlia, depois Rebeca, depois Laimer. Obrigada, gente. Oi, pessoal, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com essas companhias maravilhosas e obrigada, Luísa, pela apresentação. Bom, foi um desafio enorme escrever esse texto, porque acho que eu nunca tinha escrito um texto para uma exposição tão grande, que conta com tantos artistas de épocas diferentes, enfim, que lidam com linguagens diferentes, uma quantidade de obras imensa também. Mas através de um diálogo bem estreito entre eu, a Luísa e a Dani, assim, a gente foi chegando em algumas referências que orientaram a escrita e o pensamento que está por trás desse texto, né? Bom, para começar, o ensaio do Nuno Ramos, que é um texto de 1996, que se chama A Construção no Vento. E eu não sei se ele foi escrito a propósito de alguma coisa, mas me parece que não, assim, parece que foi algo espontâneo. Acho que não tinha uma demanda externa. E, bom, acho que a Luísa falou um pouco já sobre esse ensaio, mas é muito bonito. Eu gosto muito daquela história final em que ele conta da história da lata de Coca-Cola. Em Veneza, né? Em Veneza, enfim. É famosa. Mas, enfim, ele enfatiza muito o fato de que a Mira, a linguagem da Mira estaria mais ligada a algo mais próximo do gás do que da matéria sólida. E ele fala coisas como: Mira tinha horror às grandes ênfases, era amiga do que na vida é espalhado e miúdo.
Mira apanha no ar, onde menos esperávamos, alguma coisa visível só para ela. Bom, a partir daí eu comecei a pensar nas afinidades da obra da Mira com alguns aspectos da filosofia zen budista. Segundo a filosofia zen budista, sobre a qual eu li bastante, a partir do Byung-Chul Han, existe uma ideia de que nada domina e de que nada se impõe a nada, ou seja, uma lógica, um pensamento um pouco não hierarquizado do mundo. Isso no trabalho da Mira se vê um pouco por essa tendência à pulverização e não, e não a imposição de um elemento com relação ao outro, né? O conceito existe esse conceito no Zen budismo que é o sunyata, não sei se pronuncia assim, mas que quer dizer vacuidade. E ele se opõe, sobretudo, à noção de substância. E a substância aqui não só pensando como matéria, mas aquilo que está ligado ao mesmo, ao fechamento, à manutenção e aquilo que subsiste em si mesmo e por si mesmo, né? Então, a substância estaria ligada ao fechamento, enquanto a vacuidade ou o vazio está ligado à abertura. E o que a gente conseguiu, eu consegui elaborar durante a escrita desse texto é que, de alguma forma, por vários meios, os trabalhos dessa exposição se relacionam muito mais com a ideia de abertura do que com a ideia de substância ou de fechamento, né? Então, por várias vias, pode ser pela via da porosidade, da fissura, da indiscernibilidade, e por aí vai. Uma outra referência forte para a escrita desse texto foi a psicanalista francesa Anne de Fourmentel. Ela foi muito importante para a nossa pesquisa. Tem um livro traduzido pela N-1, muito bonito, dessa psicanalista já morta, teve uma morte muito precoce, chamada Anne de Fourmentel, chama-se Potências da Suavidade. É um livro belíssimo, belíssimo, recomendo fortemente. Em todo esse livro, por meio de fragmentos, né, são capítulos assim que variam em sua forma e tamanho e tal, a Anne de Fourmentel, ela tenta calcar do que se trata esse conceito de suavidade. Só que ela dá muitas voltas e, afinal de contas, é uma coisa de difícil apreensão, né? É difícil a gente chegar a uma definição desse conceito. Mas a suavidade estaria ligada tanto à infância quanto à animalidade, e é um instinto, segundo ela, muito próximo do ser, que estaria ligado à conservação não à conservação de si, mas à relação. E aí, nesse sentido, eu enxerguei uma relação com a ideia do Zen budismo e tal, porque essa predisposição à abertura no Zen também está ligado a uma ideia de que as coisas no campo do vazio não existem em isolamento, mas uma relação de penetração recíproca, né? Então, as coisas não existem sem estarem em relação umas com as outras. E isso tudo tem muito a ver com o ar, com a ideia do ar e do vento, claro. Bom, tanto o vento quanto a suavidade são de difícil apreensão, ambos provocam passagens, ambos compartilham de uma passividade ativa. É importante lembrar também que a ideia de vazio, que está ligada a essa ideia do Zen budismo, não está ligada, não representam nada, mas é também território da forma, né? Então o vazio não é esse espaço asséptico em que não existe espaço para figura, né? Então, como a Luísa falou com relação ao Leonilson, por exemplo, vem essas inscrições, Sim, que mesmo em forma de palavra rompem com a asepsia do monocromo branco, enfim. Bom, essa questão da predisposição à abertura que eu enxerguei em várias obras pode se ver, por exemplo, no trabalho do Lucio Fontana, o Concetto Spaziale, em que uma incisão sobre o monocromo vermelho, uma incisão de fato, né? Ela não provoca uma interrupção, mas na verdade ela gera uma abertura espacial, gerando uma espécie de fundo sem fundo, assim, aprofundando o espaço, né?
Uma outra referência minha para a escrita desse texto foi um antropólogo inglês que chama Tim Ingold. E o Tim Ingold, ele procura pensar por que em boa parte da filosofia ocidental se evitou pensar sobre o ar. E se procurou pensar sobre as coisas sólidas, como base da construção, enfim, da civilização. Então ele diz o seguinte, que o ar é impensável. O ar não pode ser pensado porque é uma contradição em termos. Só pode ser uma matéria que escapou dos limites da materialidade. Então o ar, e aqui pensando no vento, é essa espécie de matéria insubstancial, né? E ele sintetiza, a nossa relação com o ar sintetiza um pouco essa ideia da penetração recíproca que eu falei anteriormente. E eu queria ler um poema do Manuel Bandeira, que eu cito no texto, que ele é muito bonitinho, ele parece um poema, assim, infantil-juvenil, mas eu acho que tem muito a ver com isso que a gente estava falando aqui, sobre essa relação de interpenetração recíproca entre as coisas. Céu. A criança olha para o céu azul, levanta a mãozinha, quer tocar o céu. Não sente a criança que o céu é ilusão. Crê que não o alcança quando o tem na mão. Acho que é isso, assim. Eu queria terminar falando um pouco do trabalho da Iólia de Freitas, que foi feito especialmente para essa escultura com papel glacine, as pedras e os fios de cobre. Sim. Essa escultura carrega um pouco esse aspecto paradoxal, né, da construção no vento, assim, que é uma estrutura, enfim, então ela parece uma pedra, mas ela é uma pedra pêncil, né, que está erguida sobre o ar. Eu chamei ela de pulmão rochedo, assim, porque ela parece que respira de certa forma, né? Então, ela é leve, inchada, assim. E nesse sentido, ela suspende essas oposições dicotômicas entre os elementos, né? Enfim, em que se baseia a ideia de substância e tal. Então, ela estranhamente se sustenta, assim como boa parte de obras que estão aqui, né? E é isso. Obrigada, Júlia. Depois a gente conversa mais. Uhum. Acho que fica para mim a oportunidade de trazer um olhar de artista, né? Estou aqui porque eu fui absorvida um pouco pela fala da Luísa e da Júlia, não? No sentido de pensar como que, para os olhos do artista, aquilo que parece tão intocável é tão simples de enxergar, né? O que é tão invisível. Eu acho que simples no sentido de construir radicalidade quando você entende que o vazio é um espaço onde a criação habita, né? E faz essa escolha. O trabalho que eu tenho aqui, ele faz parte de uma série de escritas de uma pesquisa que se chama Como Colocar nas Palavras, né? Eu acho que não por acaso, está na exposição. E esse exercício é uma tentativa de explodir a palavra, né? Torcer a palavra, construir a partir das linhas do que está escrito outra condição de existir dessa palavra. E isso começa com um exercício que está ancorado na oralidade, né? Então, se eu pensar uma palavra, por exemplo, medo, né? 4 letras, 3 espaços, o que de M tem em você? É uma reflexão que vai sendo introduzida a partir dessa pesquisa como um exercício performático e prático mesmo, que vai ampliando a noção de palavra e vai destruindo essa palavra conforme a gente vai encontrando sentidos e significados para essas letras, né? Então, quando eu enxergo o meu trabalho dentro da exposição e fazendo paridades com tantos artistas interessantes e também que nos antecedem, né? Sendo eu um artista emergente aqui nesse momento, né? Diante da Iólia de Freitas ou da Adriana Parejão, enfim. Olhar para esse espaço onde é possível destruir as coisas e ainda com a simplicidade do gesto, que é a linha, construir um trabalho todo baseado em linha, me faz crer nesse lugar invisível. Isso para mim compõe um pensamento radical, né? Tudo que está ali, defender a língua como um exercício abstrato, defender uma linguagem que não passa pelo significado, que não tem a pretensão de se explicar. Então, esse é o meu trabalho
em como colocar nas palavras. É uma construção de uma língua para dizer sem explicar onde se sopra dentro dela, né? Então, na minha prática, o vento, o ar, né, as sujidades desse lugar branco e tal, ela faz parte da composição inteira desse trabalho, né? Porque essas linhas se tornam tridimensionais ou volumosas quando há muito espaço para elas respirarem, né? Então, eu entendo que esse trabalho ele faz esse contorno dentro dessa sensação de vazio, né? E tem a capacidade de essa delicadeza para o ferro, né? Para um elemento tão rígido, né? É a mesma medida que não é, né? Porque se a gente pensa essa matéria em sua forma bruta, em sua forma crua, ela nem é tão palpável, né? E tão sólida. Na verdade, a junção, o que a gente chama de ferro, no fim, é aço-carbono, né? Que é uma mistura de ferro com carbono, enfim, vai construir essa materialidade que, no meu próprio trabalho, cria uma contradição, né? Que é flexibilizar Exatamente, ela. Flexibilizar essa rigidez, né? Total, e construir esse trabalho de maneira manual, né? Eu estou ouvindo vocês falar, vocês falarem, e eu estou aqui pensando, falei, nossa, mas olha, o vazio é tão cheio, né? Assim. E assim, eu que tenho um trabalho, a Juliana, que está aqui presente, que é minha amiga, e que trabalha, que é uma grande artista e trabalha com cores e tudo mais, eu aprendo muito com ela nesse exercício de convivência, né? E um dia, a Juliana olhou para mim e falou, nossa, o seu desenho é trabalho. E eu falei, não, o meu desenho é processo. E aí ela falou, não, o desenho é trabalho, o seu desenho está inteiro nesse espaço, né? Eu falei, não está. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma residência aqui em São Paulo e eu não conseguia manusear o ferro, né? Eu não tinha oficina, não tinha serralheria, não tinha a possibilidade de lidar com essa materialidade. E aí fiquei com o desenho. Fiquei com o desenho, com papel e chamei a Juliana e falei, Juliana, eu nunca usei nanquim. Primeira vez que eu vou usar e eu quero a sua ajuda. Terminou que no processo dessa residência eu fiz uma sala que tinha, sei lá, 60 metros quadrados, de desenho do chão até o teto, e a minha intenção era encher a sala inteira. Então, o que era uma linha no espaço do vazio, que era só um exercício de processo, de simplicidade ali de gesto para encontrar a escultura, ou para encontrar simplesmente um movimento de permanência no fazer artístico, que para mim o caderno é isso, né? Permanecer no exercício como artista, que nem toda criação ela tem uma indicação certa, ou ela... É muito difícil fazer um trabalho que é inútil, né? Eu acho que tem esse desafio como artista no pensamento prático mesmo, da vida prática, do que são as utilidades, né? Fazer trabalho como artista é olhar para aquilo e falar, nossa, para que toda hora eu estou perguntando o que isso é, o que isso serve, para onde ele vai, quais são as provocações, o que está dentro desse trabalho que faz sentido para ele existir, já que na vida prática ele não tem exatamente uma função, né? Então eu descobri muitas coisas no vazio, então eu te agradeço por isso, Ju, também, mais uma vez, porque encontrar o desenho como um espaço de possibilidade de existir como artista, me deu uma libertação muito grande de olhar para esse lugar e de experimentar, de cometer erros. É muito difícil cometer erros na escultura. Primeiro porque o trabalho ele é muito intenso, assim, você tem muita expectativa de acertar, porque você tem um material e um espaço que é caro, que precisa muito do corpo, da presença. Então, assim, eu não sei como vocês se sentem, mas exercer esse papel dentro do ateliê e no final não gostar do trabalho é muito difícil. E a gente lida com isso todo dia, né? Oh, meu Deus, trabalhei o dia todo aqui, minha cabeça... Isso não serve para nada. Uma vez eu mandei uma foto de um trabalho que eu fiz para um amigo, ele falou, parece um abajur. E eu olhei e falei, pô, parece um abajur. E aí ele mandou um monte de foto de referência, fez um parece com esse. Foi, cara, eu trabalhei nisso o dia inteiro, parece um abajur. E eu guardei esse abajur, ele está guardado. Um dia esse abajur aparece, eu acho, mas eu guardei ele e falei, não, ele parece com um abajur. Eu não estou no tempo ainda de fazer abajur. E a gente está tentando filosofar em torno do abajur, que era um negócio. Eu falei, não. Não, essa não lá, isso é um abajur. Então, acho que eu deixo com vocês, assim, o meu exercício como artista, a minha experiência de olhar. É muito difícil falar do vazio dos meus desenhos e os meus cadernos, né? Porque eu acho que ele é onde comunica sem dizer, né? Assim, eu fico sempre lidando com esse sentimento de construir uma explicação para o que eu faço.
E isso é sempre um exercício novo, é um exercício de retomada, né? Então, é isso. Acho que eu divido com vocês um pouco dos meus processos, para vocês entenderem porque é que faz sentido estar no meu trabalho nessa posição. E deixo a palavra com você, meu bem. Obrigada, Obrigada a Rebeca. vocês. Obrigado. Laimer. Bom, eu queria começar agradecendo o convite da Luísa e também elogiar a curadoria, né, pela qualidade do trabalho, a escolha do tema e dos 3 núcleos expositivos que estruturam a proposta, a sutileza do tema, o que torna mais difícil de tratar, o alto nível das obras, a beleza do catálogo que saiu hoje, né, e a documentação que está muito bem feita, as fotografias dão conta da qualidade da exposição. Queria mencionar também a adequação da constelação de obras à constelação de palavras geradoras do conceito, né? Na verdade, eu não sei, eu me perguntei se a constelação de palavras geradoras tinha que estar lá embaixo. Isso é importante você falar, porque isso me... Posso só fazer um parênteses? Pode, claro. Isso faltou na introdução eu dizer para vocês. Lá embaixo, vocês repararam que tem uma constelação de palavras na parede. Eu chamo isso de glossário. É a segunda vez que eu faço isso nessas curadorias para Flexa. Na exposição anterior, chamada Em Busca do Tempo Roubado, eu também fiz. Que são palavras que se apresentam para mim ao longo da pesquisa curatorial. Então, vem da bibliografia que a gente acessa ao longo da pesquisa. Então, você vai encontrar lá, a maior parte das vezes, citações que vêm da poesia, da psicanálise, da filosofia, da história da arte. Às vezes, a gente mesmo, eu e o pessoal que está trabalhando comigo na curadoria, a gente escreve e é um modo de ampliar, de alguma maneira, a curadoria, mostrando que a curadoria nasce antes da escolha das obras, com uma ideia, com uma bibliografia, com uma poesia, com um fragmento de um escrito, de um escritor, da literatura muito também, e fazer com que quem vem à exposição, de alguma maneira, possa visitar esse repertório que antecede a abertura da exposição e que muitas vezes é negado às pessoas porque fica como uma nota de pé de página no texto do catálogo e só. Então, eu entendi que fazer esse glossário e você acessa aquele glossário, você tem para cada uma daquelas palavras uma definição, era um jeito de dividir com as pessoas esse processo que me parece tão importante. Então, está explicado o que é que vem primeiro e eu acho interessante fazer essa relação mesmo entre o glossário e a exposição, porque tem uma adequação muito forte, uma ressonância muito forte entre a constelação de palavras e a constelação de obras, né? Parece-me que a montagem da exposição se concretiza ora através de aproximações formais, ora de aproximações conceituais, mas eu também acrescentaria de aproximações por ressonância sensível, que é o que mais me mobilizou nessa exposição. Queria também destacar o papel que já foi destacado aqui, decisivo e norteador da arte da Mira Schendel, tanto para a definição do título quanto para a exposição como um todo. A importância de Mira para o entendimento do que se entende por gestos mínimos, né, é muito crucial na presença mesmo das obras dela aqui. Mira e seu conterrâneo, que é a Mira suíça, e seu conterrâneo Paul Klee, né, que tem a fórmula célebre: não se trata de pintar o visível, mas de tornar visível o invisível, né? Ao que Gilles Deleuze acrescentaria, tornar visíveis as forças, a figuração, não as formas, né? É o que acontece com as monotipias, com os símbolos, com o objeto gráfico, todas as obras que estão aqui. Isto é, com as letras, palavras e signos antes ou depois da linguagem, antes ou depois dos cálculos, antes ou depois dos objetos. Nesse sentido, o gesto mínimo é aquele que está aquém ou além do pensamento, gesto inaugural que afirma a percepção de um movimento
que ao mesmo tempo se constrói e constrói o que virá a ser o seu espaço-tempo. Por isso mesmo, o gesto mínimo é de uma economia exemplar, um quase nada, que é tudo. Né? Que se pense, por exemplo, em Tantrum, de Elliott Sica, ou em Pulmão, né? Ou em Pulmão, que está na outra sala, de Jacques Lerner. No primeiro caso, o que acontece? Hélio se vê diante da tela branca e de seus 4 limites. Então, num gesto que funciona como um statement, significando eu posso, o artista dobra os limites, pintando 4 linhas e transformando a superfície em fundo para elas. Mas ao fazê-lo, Hélio se dá conta do caráter narcísico de seu gesto e batiza seu trabalho chamando-o tantrum, quer dizer birra. É simplesmente genial, pois ao designá-lo assim, Hélio enfatiza a construção e a desconstrução de sua intervenção. Jacques Lerner, por sua vez, em sua obra Pulmão, amontoa embalagens translúcidas e transparentes de maços de cigarros, encerrando-os numa caixa de acrílico. O gesto é mínimo, mas ao fazê-lo, a artista prende a respiração e as dezenas e dezenas de tragadas que estão por vir, e com elas o vício, o prazer, o órgão, pulmão, e o organismo, o ar, o ambiente, a fumaça, etc. Na mesma direção e recorrendo à força do sopro, Caminho do Vento, de Juliana dos Santos, e Sopro, Redemoinho e Outras Forças do Ar, de Ana Mateus Abade, Pedra e Ar, de Elijah Clark, também testemunham a pertinência da opção pela construção no vento. São vários os caminhos trilhados onde a expressividade do gesto mínimo se afirma. Inclusive no maravilhoso trabalho de Elijah Pape, extraído da série Livros dos Caminhos, ou o embate do ar com a gravidade em Ernesto Neto e Fernanda Gomes, ou ainda em Peso Elevacional 6, de Richard Serra, que está aqui atrás. Vejamos agora, brevemente, o segundo núcleo expositivo, ativar o vazio. O glossário sugere que o vazio, no rastro de Roland Barthes, não deve ser entendido num sentido budista, mas mais sensualmente como uma respiração, uma aeração, uma matéria entre aspas. Porém, tanto as obras quanto o ensaio de Júlia de Souza parecem contradizê-lo, porque o vazio no sentido budista e taoísta está muito presente nesta exposição. Ousaria dizer que até mesmo os 3 núcleos expositivos esboçam um deslocamento para o Oriente, a Ásia, o que é raro nas curadorias contemporâneas do Ocidente, mas aqui estão reverberando e ressoando. Se não vejamos, consideremos Time Exposed, do Hitoshi Sugimoto, que está lá embaixo. A magnífica sequência de fotografias do mar e do céu, em diferentes momentos do dia e da noite, parece indicar que a intenção do artista japonês consistiu em expor, fazer-nos ver a passagem do tempo. Mas se fosse só isso, o trabalho seria banal. Uma sucessão de momentos, entre aspas, e ponto final. Porém, se lembrarmos do poema Eternidade, de Rimbaud, tudo muda de figura. O que diz o poeta? Ela foi reencontrada. O quê? A eternidade. É o mar que se foi com o sol. Isto é, a eternidade é reencontrada no encontro do mar com a luz do céu, na convergência e confluência dessas duas forças. Se for isso, o que o tempo expõe é aquilo que ele não é, isto é, a eternidade. Vai dizer, a impermanência expõe aquilo que é invisível, aquilo que não passa, mas que constituiu o tempo como seu avesso. Num átimo,
contemplando o encontro do mar com a luz, Rimbaud reencontra a eternidade perdida. E, no entanto, ela está ali, na frente de todos, que agora Sugimoto, como poeta, não vem capturar, mas sim abrir-se a ela. Pois é disso que se trata. Trata-se de encontrar com a máquina fotográfica a brecha, a fenda, o furo, através do qual o invisível possa se desvelar. A isso a curadoria resolveu chamar ativar o vazio. Entretanto, é preciso deixar claro que não há um sujeito artista que ativa o vazio, pois o vazio está sempre ativo, sempre aí, mesmo quando é desconhecido, ignorado. O vazio sempre é, pois, como dizem os taoístas, primeiro há a inexistência, depois a existência da inexistência, seguida pela existência. E a partir daí, desse um que é três, tal a existência de todas as coisas. Então é o próprio vazio que se ativa, e ativando-se, ativa todas as coisas. Nesse sentido, o que o artista pode fazer é abrir-se para o vazio. E são raros os que chegam lá, mas tem vários aqui nessa exposição. A mesma questão da eternidade se recoloca nas paisagens rarefeitas de Lucas Arruda, que pintam o encontro do mar com o céu, isto é, com a luz, numa espécie de variação infinita que tem como invariante o caráter extemporâneo da paisagem. Com efeito, a eternidade está lá, não estando lá, e mesmo assim estando lá. Daí o fascínio enigmático que essas pinturas exercem sobre nós, daí a necessidade do recurso a pequenos formatos, na contracorrente da tendência contemporânea, como que a obrigar-nos a nos aproximarmos demais para perdermos ao mesmo tempo a obra e nós mesmos. Assim, Lucas Arruda se encaixa em dois núcleos expositivos, o da ativação do vazio e o das paisagens rarefeitas. Lúcio Fontana também pertence a dois núcleos, agora o dos gestos mínimos e o da ativação do vazio. Isso se dá porque, em seu conceito espacial, após pintar uma superfície monocromática, faz na tela uma incisão de um só golpe. Ora, o corte não só ressignifica a superfície, transformando o espaço através de um conceito, como também e sobretudo o abre, não para o fundo da clássica oposição entre fundo e figura, mas sim para um sem-fundo indecidível, como assinala o glossário na tríade da Vila Pujade. Assim, o gesto de Fontana abre a obra para um abismo que sempre já esteve lá, vazio cósmico, negro como a noite do universo, que, aliás, também se ativa no belo trabalho de Arorá, onde primeiro vemos uma escuridão monocromática, antes de nos aproximarmos e nos darmos conta de que ela é perfurada de pontos azuis. Arorá é uma jovem artista que não é promissora, pois sua lucidez atesta a maturidade e a força de sua expressividade. Tome-se, por exemplo, seu trabalho escultórico, que entra em ressonância sensível com O Bicho Desfolhado, de Ija Clarke. Por sinal, em meu entender, o bicho mais maravilhoso que a artista criou. Com efeito, tudo se passa como se o bicho fosse se desfazendo, rumando para o incriado, para o vazio que o gerou, o pôs no mundo. Impermanência da escultura, mas não só. Impermanência também do gesto criativo que se abrira para o vazio e que agora tende a devolver-lhe a criação. Na outra ponta da mesma base, Arorá deposita a sua pérola, um ponto traçando uma órbita de prata. Engana-se, porém, quem perceber nela a órbita do ponto. Com efeito, a órbita traça um movimento proveniente do vazio. A órbita é a expressão do vazio, gestando no espaço-tempo tanto a sua própria manifestação quanto o ponto pérola. É um ponto. Finalmente, para terminar, não se pode deixar de mencionar o pequeno
e, no entanto, o tremendo trabalho de Agnes Martin. É sabido que a filosofia oriental é uma das principais fontes de inspiração de sua obra como um todo. Ora, o que acontece aqui? Tudo começa com a artista se entregando à potência do vazio, ao incriado, ao invisível, que pode tomar forma, qualquer forma. Submetendo-se a essa energia primordial, Martin dela recebe os elementos primeiros que vão possibilitar a instalação do espaço-tempo, de qualquer espaço-tempo. As linhas horizontal e vertical. Só isso. Martin sabiamente intui que as linhas que o vazio lhe oferece, linhas de força, lhe bastam. E então, pacientemente, ela traça uma horizontal e uma vertical. Uma horizontal, uma vertical. Uma horizontal e uma vertical, e assim indefinidamente. O resultado é uma trama silenciosa, ínfima, porém grandiosa, uma trama cosmológica. Construção não no vazio, construção do vazio. É interessante que, se vocês se aproximarem de longe ou mesmo de perto, a gente pensa que ela está fazendo geometria, pensa que ela está fazendo quadradinhos. Não, ela não está fazendo quadradinhos, porque ela não está interessada na geometria. Ela faz, na verdade, retângulos, porque são irregulares. As linhas que parecem completamente retas são, na verdade, sutilmente irregulares, e é com isso que ela faz questão justamente de que a sua trama seja não uma reprodução da geometria, porque ela está aquém da geometria. Nos escritos de Agnes Martin, encontramos o seguinte parágrafo, aspas, né? Num vaso chinês, podemos ver tudo o que o artista rejeitou para obter uma aproximação o mais apurada possível de sua resposta à realidade. Podemos sentir o que ele sentiu olhando para o seu trabalho. A mesma resposta é continuamente dada em 1000 anos. Prova de que é realidade. A arte é sobre isso. Fim de citação. Obrigado. Muito obrigada, Laimea. É você. Obrigada, Rebeca. Obrigada, Júlia. Obrigada, Laimera. Um presente ouvir o seu texto, porque é um passeio pela exposição, né, pontuando vários capítulos dela e rememorando coisas importantes, né, desde o pulmão da Jacques Lerner, porque a gente fala que a obra da Iole parece um pulmão, mas a obra que se chama pulmão na exposição mesmo são esses invólucros de maço de Marlboro empilhados da Jacques, que abre aqui, porque a ideia da respiração desde o início era importante. A respiração é um vento, né? Que faz com que a gente esteja aqui a todo momento, a gente nem se dá conta, mas é um vento. E aí, gente, tem que ter a Jacques Lerner com um pulmão e contei com um empréstimo da nossa amiga Mari Stockler, e por isso a gente está podendo mostrar o pulmão da Jacques aqui. A Arorá é uma paisagem noturna, né? E a ideia da noite foi se apresentando também como uma ideia importante para a exposição. Não por acaso a gente abre a exposição com um vídeo da Letícia Ramos chamado The Blue Night, que é uma paisagem rarefeita na forma de vídeo, não de pintura. E a noite é um momento onde você tem que calibrar o olhar, né? Ver no escuro, né? O Ítalo Calvino, naquele livro dele, 6 Propostas para o Próximo Milênio, né? Tem uma hora que ele diz que a gente está desaprendendo a enxergar imagens de olhos fechados. Tal esse excesso de imagens, de experiências imagéticas de toda forma, quando a gente fecha os olhos e vai imaginar as imagens, né? As imagens já não viriam, né? Porque e a noite nos obriga como que a formar imagens, né? No escuro. E tem a ideia do enigma, do mistério, que também me interessava. Então, por isso, a noite do Antônio, da Arorá, da Letícia, né? E Arorá é um bom exemplo, mas Rebeca, Juliana, e desse contraponto que interessa nessa exposição, mas tem interessado na Flexa, com artistas, como a Rebeca disse, que vieram antes, né? Então, é botar realmente em diálogo. Tem a Juliana,
tem a Rebeca e tem a Vieira da Silva, e tem o Volpe, aí tem a Arorá e tem o Leon Ferrari, né? Então, essas que mostrando que, né, que essas conexões existem, que o Benjamin, que gostava de dizer que a obra de arte guarda uma temporalidade que é intensiva e não extensiva. Então, às vezes, é muito mais simples um trabalho feito hoje se conectar com um feito há 100 anos atrás do que necessariamente com um que ele é contemporâneo, né? A ideia de cronologia linear, quando a gente está falando de arte, não fica muito de pé, né? Então, é uma exposição que me é muito cara mesmo, porque acho que toca... Quando eu cheguei aqui hoje, o Laimer chegou, ele perguntou, nossa, quanto tempo você levou para fazer essa exposição? Tempo mesmo, entre a ideia do título e a abertura, sei lá, 6 meses, 7 meses, muito pouco tempo. E fazendo outras no caminho. Mas se eu paro para pensar, eu estou fazendo desde a minha adolescência. Porque as questões que me inquietam aqui, a minha paixão pelo Leonilson na minha adolescência, tudo que ele revela, né, tem muito do não dito na obra do Leonilson, né? O que não sai pela palavra, o que a palavra não dá conta. O Leonilson é desde a minha adolescência, né? A ideia de um poeta romântico alemão, Hölderlin, para quem, né? A ideia da cesura do Hölderlin e de que é no espaço em branco entre um verso e outro do poema que se encontra o sentido do poema. Não é no verso, é no espaço em branco. Então é aprender a ler aquele espaço em branco ou escutar o silêncio. Então são questões que perpassam desde muito tempo. Então, eu estou fazendo essa exposição há muito tempo. Então, portanto, é de uma alegria gigantesca, assim, poder ver isso tudo. A gente está se despedindo dela, né? Eu voltei a morar no Rio de Janeiro, então eu convivi muito pouco com essa exposição, mas voltei cheia de alegria para vê-la e é isso. Não sei se a Rebeca quer falar um pouco mais sobre as relações. Eu acho que a gente podia abrir para perguntas. E abrir para perguntas, claro, é o próximo passo. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida. Oi. Os desenhos que você fez, só como... Sim, Foi da Ibitu, não foi? foi. Eu cheguei aí lá te visitar. Foi. Sim. É interessante porque esses desenhos, eles vocês estavam falando do gesto mínimo e tudo mais, eles acontecem, assim como todo o meu trabalho, num único momento, né? Não existe um pensamento que é a construção daquele desenho. Então, esse trabalho que eu fiz na Ibitu era um exercício de entrar no ateliê, espalhar esses papéis, olhar para esses vazios, riscar esses desenhos sem perguntar ao que eles vieram, ao que eles querem dizer. E eu acho que o volume dele, fazer eles todos os dias como um exercício, quase que um diário, uma escrita de diário, fez com que o trabalho fizesse mais sentido, né? Então, eu fiz esse trabalho sem nenhuma pretensão que ele fosse a uma expografia ou a um museu, enfim. E quando o Paulo Miada me convidou, junto com a Ana Romã, e foi lá no ateliê, eu falei, não, mas isso não é um trabalho. Assim, não tenho pensado nisso como um trabalho, né? E a gente conversou muito para chegar nisso como trabalho. Eu acho que quando eu olho para essa exposição e alguns trabalhos estão aqui, eu tenho essa sensação, às vezes, né? Que é uma implicação de alguns artistas que estão muito mais interessados em executar a coisa do que entender o que ela significa, ou para onde ela vai, ou o que ela vai dizer, né? Então, pensar, por exemplo, esse pulmão da Iole, que não é um pulmão, mas que virou esse pulmão. Virou o pulmão. É exatamente como eu penso como o trabalho acontece no espaço e como ele passa a ser significante dentro da exposição, quando ele não nasceu para ser um pulmão e vira um pulmão. Né? E assim, quem vai destituir agora a qualidade do pulmão desse trabalho? Né? É impossível. E a gente tem conversado muito como artista, assim, o que acontece com o trabalho depois que ele sai do ateliê. Né? E aqui é a primeira vez que eu estou numa mesa ouvindo impressões de curadorias muito distintas e diferentes sobre os trabalhos. Assim, né? Isso é muito curioso, porque eu acho que a gente tem um pensamento quase que isolado e pouco pensa nas paridades do trabalho quando a gente está construindo o trabalho. Né? Obviamente, a gente pensa em outros artistas e sabe da prática de outros artistas, mas ele parece sempre um trabalho único, né? Ou parece sempre um trabalho que está... Desculpa, eu pensei numa coisa, pensei na coincidência, quase coincidência de títulos entre o seu trabalho e o da Maria
Laet, que dela é sustentação, o seu é sustento. E a exposição... Da Maria Laete é esse aqui. Esse aqui. E a exposição está cheia dessas coincidências, né? Tem a Ana Mateus e a Juliana. Ambas no título falam do sopro. Né? E isso não foi assim, isso foi calculado. Porque às vezes você escolhe a obra e o título você vai se ver depois, não é? Enfim. Não tem programado. De fato, essa exposição não é nada boba, né? Essa realmente não é uma exposição boba, acho que visivelmente é uma exposição muito coordenada e pensada e reunida, assim. E só para fazer um parênteses antes que eu me esqueça, citar duas pessoas. No glossário teve a participação do Lucas Alberto, que é um colaborador, poeta e curador também, né, na feitura do glossário. E essa coisa de ser uma exposição que não é boba, que é pensada, etc., tem uma postura à mão de muitas horas desenhando a exposição com um rapaz que está ali chamado Júlio Chalders, que me ajuda no SketchUp, que é onde eu vou desenhando antes toda a exposição, e são horas e horas, né, Júlio? Para esses diálogos saírem. Eu quero, na verdade, é só um comentário e dizer que a gente está aqui, eu e a Rebeca, só numa mesa juntas na USP, né? Dos Estudos Brasileiros, né, na USP, na Santana, e foi muito interessante porque nós somos amigas do Na Data e ele caminhou muito junto. E foi a primeira vez que a gente se viu falando, né, o processo com uma profundidade. Né? E aí lá ela fez todo um elogio, né? Agora eu vou devolver. Não, dizer que eu acho que, primeiramente, parabenizar pela exposição tá linda. E eu acho que cada vez mais, eu acho que é importante a gente não que os espaços para essa partilha desse sensível, que é pensar como é que nasce uma exposição, como é que se pensa o conceito curatorial, como é que é com o artista, como é que é para quem caminha na exposição, quais são as adaptações, como é que alguém vai pensar o texto desses artistas que são de momentos distintos, mas que tem tanto para dizer em comum, né? Então, eu acho que isso é muito feliz fazendo parte da exposição e é muito gostoso, dá um gás para a gente. Que bom. Enquanto artista, porque quando a gente percebe que cada vez mais a gente está perdendo esses espaços de partilha, de processo, até de conseguir ter um processo de empatia com o artista que também faça um processo parecido, e também a curadoria também é um processo nativo, enfim, a escrita também. Então, eu acho que cada vez mais são mais necessários esses espaços, que a gente consiga ter esses diálogos abertos, assim, e eu acho que tem um lugar de poder devolver a arte sensível, né, no sentido de que a gente vai ter muito a dizer do ponto de vista de qual é o sentido das coisas, né? Sim. Então é muito bonito ouvir vocês todos falando e vou chamar você, Lívia. É muito bonito ver esse processo implicado, né, toda a página que ela traz da história de vida dela e como isso se revela na prática, né? Então todos os artistas aqui também, né? Mas eu estou muito emocionada de estar aqui nesse espaço e poder ter, né, esse lugar de respiro, porque isso dá um gás para a gente continuar, né? Dá um gás para a gente conseguir, porque é isso, ser artista é descer mais ao palco do inferno do que achar tudo limpo e maravilhoso. Se engana alguém acha que a gente sai da teoria, que a gente é limpo. E sai acabada, né? Sai da Bienal aqui de ressaca. Mas também esse espaço de poder falar um pouco desses processos são fundamentais até para entender que o trabalho vai ver as forças por si, né? Sim, e vai ganhando uma vida e outras leituras. E muito bonito a gente estar junto com a Rebeca de novo, uma do lado da outra. E a Rebeca tinha muito oportunidade no processo, porque ela falou: seu trabalho tem muito de água. Você está soprando vento, seu trabalho tem muito de água. E ela, a parte principal agora é a água, mas tem muito de vento. Tem muito de sopro, então assim, é muito especial. Que bom. Eu vou aproveitar a fala da Juliana para fazer uma fala, saindo um pouco aqui da configuração do que a gente está conversando, que eu estou muito feliz de estar fazendo uma fala na galeria, assim, e acho que é importante pensar esses espaços como uma extensão de compreensão do conhecimento e que a gente lide com outras peculiaridades do trabalho que não só o objeto. Né? Eu acho que a gente está vivendo um período onde as coisas estão se misturando, mas ao mesmo tempo estão muito marcadas. E é muito importante para mim, que sou uma artista pesquisadora, assim como a Juliana é uma artista pesquisadora, a Rivane também tem todo eu acho que o trabalho ele é um ponto dentro desse processo inteiro de pesquisa, de leitura, de erros e acertos e processos e tudo mais. Eu sempre me pergunto, quando as pessoas estão vivendo em convivência com a escultura, se elas se dão conta de quanto é entregue a essa escultura para que ela seja um objeto que ocupa o espaço.
antes de qualquer coisa, né? Quais são os ruídos que estão dentro do ateliê, as máquinas, a poeira, o exercício de corpo, né? As frustrações e lágrimas estão dentro desse processo que é o fazer artístico, que culmina na forma, né? Então, a forma, para mim, assim, falando pessoalmente, é um detalhe dentro de um universo de trabalho que é muito exaustivo, né? Então, eu acho que a gente condiciona, às vezes, o espaço da galeria a esse lugar que é só um lugar de interpelação, observação e de envolvimento com as obras, e as instituições ficam a cabo também de se relacionar de maneira educativa e conceitual, mas eu acho que esses mundos eles podem se tornar cada vez mais híbridos, assim, então eu agradeço pelo convite para partilhar uma perspectiva de artista também, e para as pessoas que levam seus trabalhos para casa consigam estar mais dentro dos trabalhos também, entender o que elas estão levando para casa. Eu acho que isso é muito importante, né? Assim, e que às vezes é uma relação estética, uma relação com a imagem, com o gostar, com o prazer, mas há uma série de outros elementos. Por exemplo, esse trabalho que está aqui é uma série de um conjunto de quase 15 obras, né? E que foram expostas no Museu da Língua Portuguesa, num pensamento de língua portuguesa que foi curado pelo Tigana Santana, para entender o que é língua. E esse trabalho ele aparece diretamente o que é língua, o que é linguagem, o que é palavra, né? Então esse trabalho ele é isso tudo, assim, né? Isso tudo e se encaixa numa outra perspectiva quando você vai falar de vazio, vento, pequenos gestos e tudo mais. Então assim, o trabalho ele é uma perspectiva, ele é uma forma expandida, né, de lidar com o próprio pensamento, assim. Então, espero que a gente tenha mais oportunidade de escutar outros artistas falando também dos seus trabalhos em espaços como esse, assim. Muito obrigada, Rebeca. E essa fala da Rebeca vai ao encontro, né, desde que eu comecei essa história com a Flexa e com os Almeida Daily, parte do grupo, e estou aqui na Claraboia, que, enfim... eu entendendo que eu venho, né, sou curadora, independente, crítica de arte, principalmente escrevo sobre arte desde meus 20 e poucos anos, e não poderia fazer de outra maneira, Rebeca. O que eu estou querendo dizer, assim, trazer para dentro desse contexto de uma galeria esse tipo de encontro, de troca, de presença com um artista, com uma poeta, com um professor, e os catálogos e o pensamento, fazendo com que tenha esse espaço híbrido mesmo, que é uma galeria, sim, é uma galeria, mas é também isso. E eu acho que sai todo mundo ganhando com esse hibridismo que você está chamando. É a maneira que eu acho que a gente pode fazer, deve fazer. E obrigada pela fala, Ju. Obrigada. Porque esse tipo de encontro é aquela velha coisa que a gente fala, né? É tão simples, né, a gente se reunir para falar, né, ao redor, mas hoje em dia isso tem ficado cada vez mais raro, todo mundo apressado, são as telas e assim por diante. Então, esse ritual simples de se reunir para falar, né, em torno de uma determinada ideia e situação continua sendo um gesto mínimo, mas poderoso. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Obrigada, gente. Um beijo.